Olá, tudo bom? Mais um Guia dos Casais, Nestor. Andréia. E hoje a gente vai falar sobre os filhos, quando eles chegam e principalmente quando eles vão embora. E agora? E a gente tá só acostumado com o pai e com a mãe, e quando eles chegam vira pai e mãe. Antes era o amorzinho, e quando eles vão embora, fica o pai e a mãe perdidos sem o amorzinho. Se olhando e dizendo, tá, e agora a gente vai fazer o quê? Né? Exatamente. E isso é uma situação muito comum. Na realidade é da vida, né? A gente tá na segunda fase. Antes era o nhenhenhê antes do filho, agora... Era o amorzinho. Agora tem a filha com... Aí tem o pai, tem a mãe, tem que ter a André e tem que ter o Nestor. A gente já passou e quase se perdeu nessa fase do pai e mãe, né? Que é muito comum. Quando a criança chega, que ela é novinha, tudo muda, assim, a gente cria uma expectativa e a gente programa coisas, né, e a vida não tá nem aí pro teu planejamento. Isso a gente aprendeu, né? Isso aí. E acaba que tu se perde e é normal. Durante a nossa vida a gente vai ter transições nela que é super comum que a gente vá se desconectando um pouco de quem tá com a gente. Agora, o desconectar é inevitável em alguns momentos. O que a gente não pode é se perder, né? A gente tem que cuidar isso, ser intencional pra gente não se perder nesse momento de desconexão. Quando os filhos chegam, né? Que é a fase que a gente... Antonella agora vai fazer 6 anos, então ainda está numa fase que requer muita atenção. Sim. E o tempo inteiro, né, ela quer interagir com nós dois. Sim, antes não tinha Antonella. Aí chegou a Antonella. Tu sabe que teve gente que disse, eu escutei dizendo assim, vocês não vão aguentar ter filhos. Sim. Porque vocês são um casal tão unidos e tão parceiros e não sei o que vocês não vão aguentar ter... alguém ali no meio. E a rotina e tal e tal. E hoje eu vejo que, na realidade, a Antonella veio muito pra completar, né? A gente se desconectou, como todo mundo, sim. E eu penso que essa desconexão, ela existe independente se tu tá no primeiro, segundo, terceiro, quarto filho. Eu acho que aquela transição de início, que é tão difícil e tão trabalhosa, eu acho que é inevitável ali, né? Que a gente se afaste um pouquinho, né? Sim, não tem como não ser assim, né? Porque tu tá acostumado com uma vida a 2 ali, não tem muito o que depender de uma outra pessoinha, e combinou, tá combinado, vai lá, vamos sair, não vamos voltar pra casa, não vamos voltar, vamos viajar, pega a mochila e vai embora, e aparece o filho. Não é que aparece que ele bate na porta e chega lá, mas enfim, tem toda a gestação e depois ele tá ali e aí muda, tem essa fase que aí se perde o casal e vira pai e mãe. E muitos não conseguem ter essa divisão entre a hora do pai e da mãe e a hora de novo do casal. E o normal ali, sei lá, o filho vai ficar até os 20, 25 em casa, pela mãe vai ficar até os 40. E aí, quando a criaturinha sai, que vai ter a vida dela, o casal volta a ser só o casal. E aí tem que lembrar como era antes de ter aquela pessoa ali. E buscar o que fazia. Claro, não vai fazer o que fazia lá atrás, mas a intenção que se tinha lá atrás tem que buscar ela de volta, né? Trazer ela de volta. Porque aí vai ser só o casal em casa. E vai ser a vida do casal de novo, porque o filho ou a filha vão vir visitar. Continua sendo filho e filha, só que o momento do casal é outro. E aí senta os dois para tomar café de noite e não sabe nem o que dizer um pro outro. E aí é tudo de novo.
E aí volta pra fase do namoro, só que vai namorar com 40 anos de casado. Sim, nessa fase tem que começar a criar rituais. Voltar ao se olhar, ao se escutar, ao fazer coisas juntos. Porque uma coisa que eu ia falar antes de tu chegar lá nos filhos indo embora, e talvez ela case com isso, a gente passou por um momento e foi muito legal, uma experiência que a gente fez onde a gente precisou se olhar, lembra? E quando a gente se olhou, que é isso que talvez na tua casa tu tá meio desconectado e acha que não ama mais, porque às vezes a gente escuta muito isso de acho que não amo, acho que não é mais essa pessoa, acho que acabou. Quando tu realmente tu para e tu olha pra ela, como a gente fez aquele exercício de se olhar nos olhos, eu me lembro que eu chorei muito, assim, porque o Nestor, que eu tinha conhecido lá atrás, ele tava ali. A essência dele tava ali. Então, aquilo foi muito forte, assim, pra mim. E, normalmente, quando uma criança chega, que aí a gente cria a responsabilidade da maternidade, da paternidade, a gente acaba se esquecendo um pouco, só que, no fundo, aquela pessoa, ela tá ali. E ela, às vezes, na maioria, ela quer ser vista. Só que, com aquela rotina, aquele turbilhão de coisas que vem acontecendo, a gente não consegue parar e se olhar. Então tu imagina o olhar para o outro, né? E é importante que tu saiba que a pessoa, sim, ela ainda está ali. Que de repente está faltando você só se olharem, respirarem um pouco, conversarem e trazer uma clareza de estou sentindo falta. A gente fez isso, né, na época da Antonella. Eu olhei pro Nestor e daí eu disse pra ele, eu disse, meu Deus, eu tô sentindo falta de nós, eu tô sentindo falta de ti, eu sinto falta de quem eu era antes. Não que eu não quisesse a Antonella ali, mas eu tinha muita saudade da vida que a gente tinha. E aí a gente sentou e conversou e tipo, tá, mas então como que a gente vai fazer pra que a gente volte a ter o Nestor, a Andréia? E aí foi aí que a gente começou a fazer coisas que a gente fazia, né? Lá no início. Que era coisa simples, assim. Pensa o que tu fazia lá no início que agora tu não faz mais. Desde o bilhetinho inesperado, né? Do bombonzinho, do escutar, do jantar. Às vezes não é o valor da coisa, mas a intenção. Né? Uma flor que tu traga roubada do jardim do lado vizinho, ela tem um valor tão grande que não precisa ser aquele buquê, eu não vou fazer coisas porque eu não tenho dinheiro. Não. No detalhe a gente ganha ou a gente perde alguém, né? E nessa fase inicial, eu brinco assim. Eu me lembro que quando a Antonella era pequena eu pensava, meu Deus do céu, eu só quero que passe esses 3 meses, eu só quero que passe esse... Agora, eu não sei como é que é pra ti, mas eu sinto que a exigência que ela tem de atenção é muito maior agora. Sim, cada vez maior. Cada vez mais ela quer participação, né? Ela quer participação e agora começam a surgir as coisas, né? O tema, o aprendizado, as coisas que a gente tem que ensinar, desde o lavar o cabelo, de tudo mais, do acompanhar. Agora é uma coisa assim, ela faz as coisas sozinhas, mas a gente precisa estar ali com um olhar atento para direcionar o certo e o errado. E hoje em dia a gente também, né, com empresa, cada um fazendo o seu trabalho, o seu dia a dia, muitas vezes a gente para e a gente... Essa semana mesmo, né? Que a gente tava muito na loucura e tal. E daí eu disse, meu Deus, eu chego a estar sonhando com a gente. Porque eu sentia falta de nós, assim, de ter aqueles momentos. E aí, claro que é legal, né? Esse falar. Porque daí, claro que a gente vai criando e aí pensa, realmente, ó. Não, tá na hora, né? Preciso dar uma atenção maior aqui.
E aí a gente volta tudo, né? A gente reseta e começa de novo e é maravilhoso, assim. Então, este cuidado que eu acho que essa primeira infância, não pensem que terminou, que não se amam mais. Pensem que aquela pessoa ainda tá ali, só que tem muita coisa em cima. Então, de repente, tá na hora de respirar e de ir tirando essas camadas, de ir fazendo. A gente ficou 2 anos com a Antonella em casa na pandemia, Sim. né? Então, essa fase crítica, a gente precisou ter muita criatividade, né? A gente inventava piquenique no gramado. A gente fazia coisas em casa, colocava música, e isso ficou, né, até hoje, assim. A gente colocava música na TV. A nossa sexta-feira a gente coloca a música, o Nestor faz um drink, eu sento na bancada, ele normalmente faz alguma coisa mais gourmet, né, uma coisa na churrasqueira, alguma coisa assim. A gente tá por ali. E a Antonella já veio muito dentro disso, né? Ela já... Sim, ela já criou ela já adotou essa rotina. E né? às vezes ela diz... Que é o início das férias. Início das férias, porque ela chama o final de semana de férias. Então ela já vai, e daí ela já pede o microfone, né? Ai, vamos ligar a caixa no microfone e vamos se divertir cantando e tal e tal. Então, usar um pouquinho da criatividade pra esse reconectar. Fazer as coisas que tu fazia no início, sabe? Bom, a rotina vai ter que adaptar, mas funciona. Funciona também. E claro, às vezes tem que ter um momento só do casal, não do casal com os filhos, né? Sim, precisa, né? Sim, tem que ter, né? Precisa. E aí tu vê dentro da tua rotina qual é a melhor forma, se é colocar a criança a dormir mais cedo, se é deixar com uma rede de apoio, se é um almoço, se é um café, se é alguma coisa na hora de dormir. Uma coisa que é uma dica, né, de reconectar, assim, que ela parece boba, mas ela é bem importante, que é o dormir no mesmo horário, deitar no mesmo horário, sem o celular. E quando tu acordar, tu ficar abraçado ali uns minutinhos antes de ir pra vida. Isso parece tão bobo, mas ela dá uma diferença tão grande, né? Se feito essas 2 dicas, assim, que é impressionante. Se tu não faz ainda, se tu não dorme no mesmo horário, se vocês não deitam no mesmo horário juntos, e na hora de acordar, se vocês não ficam um pouco abraçados, não precisa nem conversar nada, só ficar um pouquinho ali abraçado, sentindo o calor da outra pessoa, façam. E daqui a 15 dias vocês me digam o que vocês estão sentindo, né? Claro, pode ser que às vezes o casal não tenha também essa chance de poder deitar no mesmo horário, né? Sim. Até em função de trabalho, enfim, da rotina de cada um. Mas se tá em casa, o boa noite, dorme bem e o bom dia quando vai sair, é o mínimo do essencial, né? Mas, por exemplo, quando a gente não namorava, né? Que aí a gente não dormia juntos, assim, na mesma hora. Desculpa. A gente não morava junto. Quando a gente não morava junto. Não namorava, nem sabia. Tinha aquela mensagenzinha de tu dorme bem, tinha ligação, né? Então, tem como. Se a gente quer, uma coisa é fato, já dizia a minha mãe. Quando o homem quer, ele faz, né? A mulher também. A mulher também. Então, se tu quer, tu faz. Tu dá um jeito. Não interessa o ritmo de trabalho, tu faz. E passado dessa fase, daí a gente chega naquela fase que tu tava comentando agora, que é, vivemos, criamos os filhos e muito bem, e agora eles foram pro mundo e a gente ficou. E aí a gente não olhou pra nós. A gente viveu o profissional e viveu a criação dos filhos. E agora eles foram, tchau, tchau, beijo, e daí a gente se olha e diz, e aí? Sim, porque o profissional tu já fez. Normalmente sim. Já criou os filhos. A carreira vai estar estável. E vai estar se encaminhando
Não é pro fim, mas já vai estar estável, já fez grande parte. O ritmo já vai ter baixado, né? O ritmo vai ser diferente. Só que aí tem só o homem e a mulher em casa. Na maior parte do tempo tem só eles. E aí tu começa a olhar, começa a dar um vazio, porque na realidade tu já não tem mais... Isso a gente falando de coisas que a gente ainda não viveu isso, e a maioria dos programas que a gente faz é baseado na legitimidade, no que a gente vive, mas também ouvindo relato de quem tá perto da gente, e seja com um relacionamento ou não, né? No caso... Por exemplo, tem os teus pais que precisaram viver tem até uma síndrome que a gente chama... Do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio, que precisaram se readaptar, precisaram se olhar de novo e começar a viver as coisas, começar a criar rituais, a viajar juntos, a sentir prazer de estar com o outro, né? E isso é um aprendizado. Eu acho que na terceira idade isso vem tendo, eu adoro foto de beijo, adoro, assim. Então, quando às vezes as pessoas me pedem pra tirar foto, ou a gente tá fazendo alguma apresentação, né, que a gente faz muita apresentação lá na Guadalupe, ou alguma coisa assim, tem os casais lá e eu digo, ai, dá beijo nela. Daí eles se olham assim, tipo, ai, que vergonha. Então, tu já percebe que aquilo não faz mais parte. E uma coisa que é importante, que é legal de a gente comentar... Quando tu chega no 60 a mais, né, que a gente na melhor idade, a gente também precisa entender que a gente não, imagino eu, que a gente não tenha, que a gente muda a forma do amor, né? Porque a gente não vai ter tanto aquele fogo, aquela coisa de, tipo, meu Deus, a gente precisa estar o tempo inteiro, o tal do beijo. Por isso que eu me lembrei disso agora que eu falei do beijo, assim. Na realidade, as demonstrações, elas mudam de carinho, de afeto, aí tu começa mais a ter muito mais valor o escutar, o cuidar, eu acho que o nutrir a relação com outras formas. Que não só só me olhando louco de medo que a gente envelheça, eu acho. Não, tô querendo ver onde é que vai chegar esse negócio. No início tu traz o copo de caipira, depois tu vai me trazer o copo de água e os remédios pra me dar. Mas isso é forma de amor também, né? Porque eu acho que a gente vai mudando de repente um passeio, um andar de mãos dadas, conversar sem o telefone, sabe, na mesa, preparar um café, trazer algum pão de queijo da rua, esse tipo de coisa que é muito legal em todas as fases da vida. Quando a gente tá numa idade onde tá só nós dois, eu acho que ela fica com um valor ainda maior, porque tu tá pensando em mim, e esse voltar a pensar em mim é muito legal. Sim, isso sim, mas tem coisas que são básicas e fáceis de serem feitas e que não precisa se perder ao longo desse tempo todo, que é o bom dia, o boa tarde, o dorme bem, como tu tá, o até depois, o como tu tá, o andar de mãos dadas, o beijo de bom dia, o beijo quando vai sair, quando chega... esse cuidado, independente da primeira, segunda ou terceira fase, é algo que é fácil, é simples e tu pode manter desde sempre. E se não tá fazendo, começa a fazer. Porque isso vai trazendo o resto. O restante vem junto. Se tu não anda de mão dada, a hora que tu andar de mão dada, vai chamar a atenção do outro. Se tu anda sempre na frente, olhando para trás e vamos, te mexe que eu tô te esperando, e tu começar a andar junto, também, além de ser, né, questão de educação, tu andar junto com a pessoa, tu já vai andar do lado
e de mão dada com aquela pessoa. Afinal, é um casal que está ali, andar do lado de mão dada, além de ser a companhia na hora que tu tá caminhando, é o mesmo símbolo que tu tem lá desde o início. Tu tá andando junto com aquela pessoa. E a mulher sempre pro lado de dentro, né? Lá de dentro da calçada. Isso aí. Eu disse, pelo amor de Deus, quem tá assistindo aí que é homem, a mulher pro lado de dentro, né? Que isso é primordial. Que um homem de... O homem fica pro lado da rua para proteger do que vai vir da rua. Isso aí. E esse até é legal, assim, de repente, se tu tá nessa fase da melhor idade, e comenta aqui embaixo, tipo, coisas que vocês foram fazendo pra se conectar, né? Pra que a gente possa também falar dessas coisas pra mais casais, que é muito legal, assim. Então, comecem a criar rotinas, comecem a pensar como era lá no início, aonde vocês gostavam de ir, viajar, dar uma saída, assistir um filme, ser parceiros de novo com intenção, né? Sim. Até a parceria de ir na missa é uma parceria, né? Também. Eu disse pra quem gosta... Também tem isso, né? Missa, enfim, o que quer que seja. Mas além de toda essa parte do casal em casa, também tem a parte de religião, que é o que a gente fala e a gente tem em casa também. Sim, é uma base importante pra gente, é importante isso. Essa é uma base de valor que a gente tem na nossa casa e que também é uma forma de união da família, né? Sim. Então também porque eu vou em tal lugar, a minha esposa vai em tal lugar. Tá tudo certo, se tem esse respeito, não tem problema nenhum. Agora, porque independente da religião ou da crença que se tenha, o normal é que convirja para o mesmo lugar. Uhum. Então tá tudo certo. Agora tem que ter esse respeito. Mas se vai todo mundo no mesmo lugar, frequenta a mesma linha, melhor ainda. Sim. Porque aí tem também a parceria naquele lugar, né? Sim. E eu acho que de repente, o falar. Porque às vezes a gente espera que o outro, que ele vai adivinhar. E esses dias numa conversa com umas idosas lá, que eu converso eu tenho contato com elas uma vez na semana, e daí elas diziam, elas disseram assim, mas ele não faz mais isso, ele não tal. Eu disse, mas e tu gostaria que ele fizesse? Sim, gostaria, mas isso não tem mais importância pra nós. E daí eu disse, mas tem importância pra ti? E daí ela disse, eu gostaria que ele fizesse. E daí eu disse, então por que tu não fala? Imagina, não vou falar. Deixa pra lá. Se é importante pra ti, se vai te fazer feliz, então fala, conversa. Sim, daqui a pouco pode estar fazendo falta pra ele também, né? E isso já aconteceu com nós, né? De a gente conversar e ter conversas de dizer, Nestor, isso tô sentindo falta aqui, assim e tal. E daí dizer, eu também. Então, e a gente não tá fazendo por quê? Né? Porque, tipo, se perdeu em algum momento, mas vamos voltar a fazer. A nossa sexta-feira aconteceu isso, né? Sim, até a Antonella sentiu falta, né? Eu disse, a gente, né, o dia a dia e muito corrido, muito trabalho, muitas coisas, e a gente acabou mudando de casa e tudo mais, a gente acabou perdendo o nosso ritual da sexta-feira, que era o comer uma coisa diferente, fazer uma coisa mais trabalhada, uma coisa gourmet, ou enfim, uma pizza, né? E escutar música, tempo de qualidade de família, no nosso caso, né? A gente tinha tempo de qualidade nosso, que a gente fazia, uma curiosidade até, na época de namoro, a gente fazia costelão 8 horas, né? 12 horas a gente já fez, nós dois, num apartamento no Vinhedos, né, que a gente chegou a rachar churrasqueira. Rachou de cima a baixo. De cima a baixo a gente fazia costelão 12 horas, nós dois, assim, e era muito legal. E aí a gente veio com isso, acabou um tempo que, por milhares de coisas, a gente se perdeu e a gente não entendia no início, eu não entendia o que era. Até que eu parei e pensei, tipo, tem alguma coisa que tá desconectada, tem alguma coisa que tá errada e tal. E daí eu me lembrei, eu disse, gente, é a sexta-feira.
E sexta-feira de novo. E aí a gente voltou a fazer os nossos rituais de sexta e é muito bom, né? E funciona. E funciona. Então, se pra ti que tá em casa, que de repente tá passando por esse momento, qual é a mudança que tu vai fazer hoje? Terminando esse programa, qual é a mudança que tu pode fazer? Que seja leve, lembrando sempre que tem que ser leve, que seja simples, mas que vai fazer a diferença para o teu relacionamento voltar a ter aquele gás que todo mundo adora. Isso aí. Né? Obrigada. Aqui fica mais um Guia dos Casais. A gente se vê no próximo programa.